Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Voz de Dandara. Estivemos longe por alguns dias, mas a agenda está muito corrida, mas estamos aqui de volta, provavelmente agora nas segundas-feiras, é um dia mais tranquilo, pelo menos a gente tenta que seja um pouco mais tranquilo na segunda-feira. Estamos iniciando o mês de abril. No dia 2 de abril foi o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então hoje, não apenas hoje, mas nesse mês de abril a gente vai trabalhar muito esse tema. A pauta durante o mês de abril vai ser focado no autismo, nas dificuldades que as mães encontram, tanto para cuidar dos seus filhos quanto para cuidar de si próprias, né? A gente precisa voltar um olhar e entender que as crianças precisam sim de atenção, de cuidados, mas que a cuidadora, que via de regra é a mãe, precisa também, porque se ela cair, não tem quem sustente aquela criança. Então, para iniciar o mês de abril, falando sobre essa pauta que é extremamente importante, eu estou trazendo alguém que é extremamente especial para mim, na minha vida, que é a Daiane Passos, é minha filha. Eu sou avó de uma criança autista e tenho um orgulho muito grande disso. E sempre coloquei para a Daiane que nós precisamos tratar a Ágata, como uma criança que não tivesse nada, porque ela tem capacidade para aprender, capacidade para crescer. Ela pode demorar um pouco mais que os meus outros netos, mas ela chega no mesmo patamar. Ela tem competência e capacidade, ela é extremamente inteligente. Mas no meio de tudo isso, existem algumas estereotipias, existem algumas falhas, existem alguns momentos de que ela para e que não sai daquele lugarzinho dela, daquele mundinho dela. Então, cabe à família entender, buscar conhecer, porque a melhor forma de você ajudar alguém é buscando conhecimento sobre aquele tema, sobre aquela situação. Então, hoje aqui conosco nós temos Daiane Passos. Seja muito bem-vinda, minha filha. Boa noite a todos, me chamo Daiane, tenho 36 anos, né? Sou profissional da área de gerenciamento de risco e eu tô aqui para falar hoje como que é essa vida de mãe atípica, que muitos romantizam, né? É normal, tudo é fácil. O que a gente mais escuta hoje é nível de suporte 1. Porque agora tem o nível de suporte 1, 2, 3, mas assim, mesmo sendo o nível de suporte 1, 2, 3, as dificuldades são as mesmas, porque nós, mães, os pais, os familiares, parece que vivem, quando é descoberto que tem algum autista na família, parece que a gente é deixado de lado, pelo menos nós mães também, né, referente a emprego, que a gente tem muita dificuldade de arrumar emprego hoje em dia, até na amizade, né, casamento. Não sei se todos sabem, mas assim, a maioria dos casamentos, quando os próprios parceiros descobrem, né, o autismo no filho, eles separam, eles não aguentam, a própria família pede para separar, sabe? Porque eles não acredita que possa ser algo, vamos supor, tem autismo, tem uma dificuldade, o que eu escutei da família, do meu ex-marido, que eu estava colocando coisas na minha cabeça. Né? Você quer resolver isso? Bate, dá um tapa, dá porrada que rapidinho vai melhorar. Era isso que eu escutava. Então, assim, é muito complicado. Em ambas as partes, né? Tem dia que eu fico cansada, muito cansada. Só que, assim, não tem como se expor desse jeito. Eu tô cansada, largar tudo. Não, eu não posso largar, porque eu sou a principal, né? Ela depende de mim, entendeu? Pra tudo. Então, assim, ela é muito inteligente, mas tem aquela diferença, aquela dificuldade, né? Para tudo, assim, tudo ela pega a mão, tudo ela quer uma ajuda para poder ir para frente, para poder crescer, que nem dificuldade na escola, muita dificuldade, porque ela tem que ter alguém ali do lado dela para ajudar a desenvolver, né? Na fala, no aprendizado, entendeu? Então, é bem dificuldade mesmo, muita dificuldade. Daiane, que idade tem hoje a Ágata? 9 anos. E que idade ela tinha quando você descobriu a questão do espectro autista? 1 ano de idade. Com 1 ano de idade, tinha muitas características já. E o que levou você a buscar informação ou procurar um profissional para que fizesse o diagnóstico? A ajuda da minha família, porque como eu sou mãe de primeira viagem, eu não tinha nenhum conhecimento,
nem de criança da família, nem com TEA, né? Então, a ajuda da minha família. Minha mãe me deu ali, ó, isso aqui tá diferente, vamos dar uma observada. Ó, aquilo ali tá diferente. Então, a gente foi, todo mundo junto, todo mundo unido atrás, né? E como ela tem os primos da mesma idade, a gente via que o que ela fazia perto dos primos era bem diferente. Tipo, são características bem dela, tipo, estereotipias, isso daí. Era muito forte, ela tinha um pouco de agressividade, né? Com o ano ela já era um pouquinho agressiva, que hoje ela não tem muito, mas antigamente ela era muito. Então, as características dela eram muito fortes. Ela começou a falar, depois parou de falar. Então... E como foi a aceitação da família, tanto materna quanto paterna, em relação a essa descoberta? A família materna, né, soube dar o acolhimento tanto para ela quanto para mim, né, até hoje, graças a Deus. Referente à família paterna, até hoje não aceita, até hoje fala que é birra, que é só dar uns tapinhas, né, tirando a parte do avô e da avó que aceitaram, mas a família em si, da parte do pai, até hoje não aceita. Você como mãe, como mulher, sua primeira filha, como foi para você? Qual foi o sentimento que você teve quando você descobriu, recebeu o diagnóstico? O sentimento foi de... como se eu fosse incapaz. É aquele sentimento de fazer, mas o porquê? Não tem explicação o sentimento. Foi ao mesmo tempo de acolhimento, de pegar ele, agarrar e não querer soltar mais, com medo do mundo, das coisas, das pessoas até. Mas foi um ponto de interrogação. Foram vários sentimentos, então... Como que é hoje a sua vida profissional na questão do Daiane profissional, Daiane mulher que precisa trabalhar e que tem uma filha para criar e que tem uma filha que é especial e que precisa de cuidados diferenciados. Qual a dificuldade hoje nesse sentido? Todas possíveis. Até então eu estava trabalhando, inclusive eu trabalhava em outra cidade, levantava 3h30 da manhã para poder ir trabalhar, justamente por causa do horário, por conta dela, né? Hoje eu estou desempregada e realmente eu não consigo, por mais que o meu currículo seja um currículo muito bom, vários cursos, sempre em dia, eu não consigo trabalho por conta das dificuldades que eu tenho com ela, não consigo. É muito difícil. E em questão de escola, a questão escolar, como que é o mundo da educação, o mundo escolar para uma criança TEA? Você como mãe. É uma das partes mais difíceis, porque ela tem os primos da mesma idade e aí você vai vendo que os primos aprenderam a ler, escrever, fazer outras coisas e ela continua ali no jeitinho dela. A gente sabe que ela se esforça, né? Mas que ela precisa, assim, de uma ajuda. Porém, essa ajuda é muito defasada, que a gente não tem essa ajuda. Então, é por isso que ela faz as terapias, porque dentro da escola em si, hoje aqui, a gente não tem essa ajuda. Então, a gente tenta fazer isso em casa, nas terapias, mesmo assim ainda é muito difícil. Ela passa em acompanhamento desde que idade? Desde 1 ano de idade. E acompanhamento com qual profissional? Ela passa pelo psicólogo, fono, TO, musicoterapia, o atendimento ABA que ela passa. E você tem visto, sentido alguma mudança? E essa mudança foi significativa ou não? Sim. Como foi desde 1 ano de idade, ela passou por vários e vários profissionais, né? Assim como teve uns que tiveram que fazer aquela mudança, porque realmente eles não conseguiram fazer o acompanhamento com ela no início, né? Mas hoje ela tá um tempinho já com os meus profissionais, assim, mudou muito. Tudo, a fala, as crises que ela tinha bastante, a parte que ela era um pouquinho agressiva, então ajudou bastante. Qual é o profissional da área da saúde que cuida dela? Ou quem diagnosticou, quem laudou? Foi o Dr. Tiago, neuropediatra, o Dr. Tiago Leal. E quanto tempo demorou esse laudo? Ela demorou em torno mais ou menos de uns meses, porque ela tem que fazer alguns exames, bera, tudo uma... Após esses exames, ele laudou ela. Sim, foi constatado. E desde do recebimento desse laudo que ela iniciou as terapias. Sim. E aí você viu uma diferença significativa de forma positiva após as terapias. Sim, foram muitas, diversas terapias. Em sala de aula, a sua filha tem acompanhamento? Professor auxiliar?
Já tem mais ou menos uns... Do ano passado pra cá tem uns 9 meses que não, ele está sem acompanhamento. 9 meses? Uhum. E qual a justificativa? Não tem, não é possível, não tem... O que me falaram foi que não tem renda para levar esses auxiliares para a escola. Então, como não tem renda, não tem auxiliar. E nesse âmbito escolar, ela já teve esse Sim, acompanhamento. sim. E hoje, sim, tem muita diferença? Muita, muita, porque, na verdade, a escola nunca passou pra gente que ela estava sem acompanhamento. Ela reclamava muito que ela desenhava muito. E eu não estava entendendo por quê. Porque assim, ela não consegue se expressar igual nós. Então, todo dia ela fala uma palavra e aí tu tem que ir juntando e tentando... Como eu já conheço, eu já sei como funciona. E aí, um certo dia, surpresa, eu resolvi ir na escola dela, no ano passado. Chegando na escola, eu percebi. Ela estava de canto, lá na sala, numa mesa lá atrás, desenhando. O ano inteiro, ela ficou desenhando. O ano inteiro. Ela desenhou, em vez de aprender o abecedário... Não, foi desenhando. E eu fui questionar a diretora e a diretora falou, porque não tem renda. Então, a gente deixa ela desenhando porque não tem o que fazer. Simplesmente não tem o que fazer. Então, assim, a dificuldade, né? A dificuldade na área da saúde, na área da educação, na área social, a dificuldade na rede familiar é muito grande. Então, assim, isso que acontece com a Daiane não é apenas com a Daiane, não é apenas com a filha da Daiane. Isso acontece com diversas mães atípicas. Isso acontece com diversas crianças atípicas. Então, assim, não é a fala de uma pessoa, mas essa fala tem eco, porque ela não está sozinha. Tem muitas outras mães passando as mesmas condições que ela. Você me colocou aqui no início a questão das mães, né, que são abandonadas. Isso aconteceu com você? Na verdade, digamos que por ser uma criança que precisa de mais atenção, de mais atendimento, a gente acaba deixando um pouco o casamento de lado, porque precisa de mais paciência e aí acaba prejudicando um pouco ali o casamento, mas é o que a gente imagina, né? Não é a justificativa, mas infelizmente é a realidade, né? A cada 10 mães atípicas, 7, infelizmente, se veem abandonadas. Então, o número é muito grande, né? E é muito expressivo. Você me colocou que a criança tem todo esse acompanhamento, né? Desde o ano de idade, desde que teve o laudo, tudo, ela tem esse acompanhamento. E você, mãe atípica, qual é o seu acompanhamento? Nenhum. Só a questão familiar que me ajuda muito e, para ser honesta, hoje o meu acompanhamento é ir pra academia, porque acompanhamento em si a gente não tem, não. É a gente se olhar no espelho e falar, calma, vai dar certo, mantenha a calma, tenha paciência que vai dar certo. Qual a sua maior preocupação? Porque, assim, isso é uma pergunta que eu faço enquanto vó, né? E eu acho que é uma pergunta que não é só minha. Mas qual é a maior preocupação da Daiane mãe? Não a Daiane mulher, a Daiane mãe. Vamos separar um pouquinho, né? A Daiane mãe, qual é a maior preocupação no amanhã? Na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, no mês seguinte, no ano seguinte? Qual é a sua maior preocupação? Além de deixar faltar as coisas pra ela, é acontecer algo comigo e deixar ela sem mãe, sem amparo. Por mais que tenha família, é que mãe é mãe. E ela é muito apegada a mim, muito mesmo. Então, esse é o meu maior medo. Quando você pensa em políticas públicas, por exemplo, em alguns países existem políticas públicas específicas para as mães monoparentais, para chefe de família monoparental, que na sua grande maioria são as mulheres, né? As mulheres chefes de família. E a gente sabe que nessa grande maioria tem mães atípicas no meio, né? Então hoje você acha que está faltando, não estou falando a nível municipal, mas a nível país, né? No nosso país, no Brasil, está faltando política pública específica para as mães atípicas, para as mães chefes de família? 99%. Tudo. Em todos os quesitos, porque além de ser mãe de família, ela também quer ser mulher. Ela quer ser uma profissional. E aí a gente acaba só englobando ali só aquela parte mãe e esquece que a gente é uma mulher, que a gente tem que se cuidar, que a gente quer ser amada, que a gente quer poder sair, igual esse dia eu escutei. Você não precisa ir pra academia, você tem sua filha pra cuidar. Mas, gente, e a parte que eu sou mulher? E a parte que
pelo menos isso que eu tô podendo ter no momento. Então, faz falta. Bom, olha, nós estamos sendo bem acompanhados hoje, viu? Ó, Michele Marinho, tomando meu lugarzinho para assistir. Rosana Pedro, já estou aqui. Osmar Silva, boa noite para todos. Bora assistir, meu povo. Vida de Irmão, boa noite. Força, força e força para todas as mães atípicas. Michele Marinho, o certo de se ter nas escolas é um terapeuta ocupacional para poder acompanhar e auxiliar alunos que são especiais. Carolina Oliveira, 9 meses sem acompanhamento? É isso mesmo, Daiane? 9 meses sem acompanhamento, Carolina. A Rafael Colina, ser mãe já é uma missão divina. Ser mãe atípica é um ato diário de coragem, amor e superação. Parabéns, Dai, e todas as mamães atípicas. Parabéns, minha amiga Neide Passo, pelo excelente podcast. Muito obrigado, filho. Rafael, muito obrigado. E assim, que bom que você, enquanto homem, está tendo esse olhar. Isso é importantíssimo para a Daiane, para mim, para todas as mães atípicas. Nós precisamos estar juntos. Juntos nós conseguiremos vencer, nós conseguiremos colocar políticas públicas reais para funcionar. Né? Nós juntos vamos conseguir atrair os olhares, mudar os holofotes, virar os holofotes para quem realmente necessita. Carolina, e aí, Prefeitura de Guarujá, alunos autistas, TEAs, têm direito garantido por lei a um professor de apoio ou acompanhante especializado na escola pública, quando comprovada a necessidade? Amadeu Couto, boa noite. Rosana Pedro, uma voz de tantas, parabéns pela garra e coragem, e a voz de Dandara pelo acolhimento com essas guerreiras. O Juan, SPC, boa noite. Você é uma excelente mãe, pode contar comigo para qualquer coisa. Obrigada. Essas falas são importantes, né? A voz de Dandara é um pedacinho, né, da casa de Dandara. Não tem nem como escapar. E a voz de Dandara, assim como a voz de Dandara foi criada, nasceu para exatamente isso, para levar a voz da mulher. Assim como a casa de Dandara nasceu para ouvir a voz da mulher, para escutar a voz das mulheres. E a voz de Dandara nasceu para levar essa voz adiante. Então, assim, a casa de Dandara, acredito que no mês de maio, vai estar iniciando um novo trabalho voltado para as mães atípicas. Então, já deixar aqui para que todas ouçam, teremos um espaço onde terão uma monitora para receber os filhos de vocês, e durante o período em que vocês vão estar tendo acompanhamento individual, enquanto vocês vão estar tendo acompanhamento em grupo, roda de conversa, bate-papo, tirar dúvidas, né? A busca pelo conhecimento, o que eu não sei sozinho, aprenderemos juntas. É isso, vai ter um espaço aqui no Guarujá, na rua Manuel Araújo, 454. Ainda não sei o dia certo da semana e horário, mas assim que tiver, a gente já vai passar para vocês. Vai ser um espaço onde vai acolher as mães atípicas. É um espaço de escuta, é um espaço onde você vai poder gritar, onde você vai poder chorar, onde você vai poder falar. E será escutada, não ouvida, escutada, porque tem uma diferença muito grande. Ouvir, a gente ouve qualquer barulho, mas escutar é quando a gente escuta aqui dentro. A gente escuta não apenas com o ouvido, mas principalmente com o coração. E é isso que a gente precisa, é isso que essas mães precisam. Hoje, você está com 36 anos. E a sua filha está com 9 anos. Né? Então foram 9 anos, são 9 anos ali que você está se dedicando a ela. Então tudo que você faz é pensado, não que as outras mães não façam isso, não é isso que eu estou dizendo, mas como ela acabou de citar agora há pouco, existe sempre uma preocupação a mais, que é uma preocupação de todas as mães, mas das mães que têm alguma criança especial é uma preocupação a mais, porque por mais amor, por mais carinho e atenção, mãe é mãe e é insubstituível. Né? Ninguém vai conseguir substituir uma mãe. Então, assim, a grande pergunta é: como ficarão essas crianças amanhã? Porque a gente vê, não apenas na cidade do Guarujá, mas no Brasil como um todo, diversos projetos voltados para as crianças. Mas vamos lembrar que essas crianças estão crescendo? Olha, a Ágata tinha 1 ano quando foi descoberto que era a TEA, quando ela foi laudada. Hoje ela tem 9, daqui a pouco ela está na pré-adolescência, daqui a pouco ela será uma adolescente.
E essas crianças se tornam adolescentes, se tornam jovens adultos, se tornam adultos e se tornam pessoas idosas. E o que que nós temos? O que que nós temos para essa população especial, que não é pequena, é grande? O que que nós estamos pensando enquanto políticas públicas para essas crianças amanhã? O que terá definido para elas? Qual será a direção dessas crianças que amanhã serão adolescentes, jovens adultos, pessoas adultas e pessoas idosas? Já parou para pensar? É difícil, né? Difícil. É difícil. O que que a Agatha mais gosta de fazer? Dançar. Igual a mãe. Ela gosta muito de dança, de música? Muito. Acalma bastante ela. Acalma? Uhum. E você disse que ela, quando lá no início, tinha um pouco de agressividade. E essa agressividade, ela continua? Ela parou? Ela tá ali disfarçada e dependendo da situação e da ocasião, ela aparece? Dependendo da ocasião, ela tem crises, né? Que nem quando ela vê briga. Então, eu estava muito briga em casa porque ela tinha crise de chorar 1 hora, 2 horas, então era bem complicado, mas hoje deu uma amenizada, devido às terapias e a ajuda da família também, né? Porque a família contou bastante, ajudou bastante, a família materna. A Agatha toma alguma medicação? Não, foi requisitado para ela na época por conta da agressividade, né? Mas nem eu nem a gente não ficou de acordo e a gente preferiu fazer os métodos caseiros no caso em casa mesmo, os cuidados, o tratamento para evitar remédio, o uso de medicação. Então ela não toma nenhum tipo de medicação? Não, é tudo regrado, porque eles dependem muito de regras e Rotinas? Rotina. Então ela tem uma rotina para dormir, para acordar, para fazer tudo aquilo. Eles têm que ter uma rotina, até para alimentação. Então, a Agatha é muito seletiva alimentar? Quando ela era bebezinha, ela só comia um tipo de mingau. E hoje ela tá ficando muito mais seletiva, né? Porém, essa seletividade dela é até boa, porque que nem ela não toma refrigerante, não gosta de suco de saquinho, não come hambúrguer, nuggets, nada de enlatado, essas coisas ela não come de forma alguma. Então, nada processado, nada... Ela mesma repele esses alimentos? Mesma, sozinha. Mas tirando esses alimentos que ela não gosta, o que ela gosta, ela come bem? Como que se dá a alimentação dela? Muita verdura e frutas. Ela é apaixonada por brócolis, é uma das comidas preferidas dela. Então, muitas verduras e legumes e frutas. Tem que ter. Como é a Agatha com outras crianças? Tem um exemplo, né? Ela estava fazendo um balé e ela saiu do balé pela queixa de que ninguém quer falar com ela, né? E a gente tentou 1, 2, 3. O pessoal da ONG veio conversar comigo, né? A gente vai tentar, vamos fazer outras crianças, mas como ela é uma criança muito inocente, ela tem 9 anos, então ela é uma criança, gente. Ela é uma criança que faz coisas de criança. Só que as demais não acham ela muito infantil. E aí não querem fazer amizade com ela. Então, hoje ela tem muita ligação com os primos, que já conhece desde quando nasceu. Mas, assim, a criança, para se dar bem com ela, tem que ser muito infantil. Porque quando é uma criança mais avançada, ela não curte muito a Agatha, por ser muito infantil. Olha, o povo está bem interessado mesmo. É uma pauta que mexe muito, né? A Rosana Pedro, que maravilha essa notícia, iniciativa de acolher com dignidade e escuta essas mulheres que também são especiais. Osmar Silva, temos excelentes leis para proteção e salvaguarda, a exemplo da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, mas infelizmente ficam apenas no papel, pois quando dá necessidade prática, os entraves são imensos. Chiara Barrichello, oi. Casal Festeiro Litoral, maravilhosa. Realmente, Osmar, as leis são inúmeras, né? Todos os dias nasce uma lei nova. A questão de legislação é uma maternidade, né? Não para de nascer novos frutos. Mas na prática, na hora de colocar em prática aquelas leis, as falhas são muito grandes. Quase nunca elas são colocadas em prática. Nós temos hoje, por exemplo, a questão do BPC, né? Do LOAS, né?
A criança autista, ela tem direito. Só que quando você vai para a questão da renda per capita, não dá. A conta não fecha. Só que assim, eu tenho uma criança de 6 anos e essa criança estuda, come as bobagens normais que toda criança gosta, de uma bolacha, de um Danone, brinca. Então a gente tem um gasto com alimentação, com roupa, com calçado, com brinquedo, com tudo, né? Uma vez ao mês ele vai ao pediatra. Às vezes fica 2, 3 meses sem ir ao pediatra. Mas uma criança atípica, ela necessita, por exemplo, de um acompanhamento. Então, muitas vezes a mãe não tem condições de estar indo 2, 3 vezes por semana levar essa criança para passar no neuro, para passar no fono, para passar no psicólogo, né? Para ir para uma escola especial. Então, tudo isso conta. Então, quando se coloca, olha, a criança autista ela tem direito ao benefício, mas quando a gente vai para a conta da renda per capita, não fecha. A conta não fecha, porque a mãe trabalha, ela ganha um salário mínimo ou ganha mais que o salário mínimo suficiente para 2 pessoas, né? Ultrapassa a renda per capita de 2 pessoas. Só que na hora que você vai cuidar de uma criança atípica, a conta não fecha. A Agatha, por exemplo, tem agora seletividade alimentar que ela não tinha quando mais nova. Hoje ela já tem mais. Tem criança que tem uma seletividade alimentar muito maior que a dela, que necessita de alimentos específicos que, via de regra, são mais caros, né? Não é todo tipo de leite que podem tomar. Normalmente, os leites que são diferenciados, eles têm um valor maior. Quando se vai levar uma criança para fazer participar da terapia, não é de graça, a condução não é de graça, você precisa pagar a condução. E às vezes você tem um cartão da criança, mas a mãe precisa pagar a condução dela. Às vezes a mãe não tem condições de pagar passagem 2, 3, 4 vezes por semana para estar levando nas diversas terapias. Então, assim, as leis são maravilhosas, existem leis maravilhosas, mas na prática, na hora de colocar para funcionar, não é assim que acontece. Por exemplo, a Agatha recebe algum benefício? Não. O que ela tem hoje só é referente ao transporte, que foi muito difícil de conseguir, muito difícil mesmo. Me mandaram na escola umas 10 vezes, e lá no local levar documentação. Foi muito difícil, mas hoje ela tem, porque é um direito deles, né? Porém, na época foi dito pra mim que se ela tinha 2 braços, 2 pernas, ela teria que andar de ônibus. Mas foi muito complicado. Faltou eu ficar de joelho e chorar, mas hoje ela tem. É o que ela tem. Uma pergunta, essa fala partiu de onde? Não precisa dar nomes, mas só local, público? Público. Então, as leis existem, os direitos existem, mas daí as leis serem aplicadas da forma correta e os direitos realmente serem vistos como direitos e não como favores, a distância é imensa. Porque a sociedade tem uma dificuldade muito grande de separar o joio do trigo, né? De entender o que são direitos e o que são favores. Direitos não são favores. É um direito que assiste aquela criança, é um direito que assiste aquela mãe. Essa criança tem o direito de ter um professor que acompanhe dentro de uma sala de aula. Essa criança tem o direito de passar pelas terapias, né? E essa mãe tem o direito de ser um ser humano normal. Ela chora, ela sorri, ela sente dor, ela sente sono, ela sente cansaço. Há 1 mês e meio, mais ou menos, eu estava em um local e uma mãe atípica estava chorando e eu, né, pedi desculpa, pedi licença e perguntei o porquê. Qual o motivo do seu choro? Ela falou assim, eu não posso falar. Eu falei, não, eu estou aqui para lhe ajudar no que eu puder, o que eu puder lhe ajudar, eu lhe ajudo. Mas o que está acontecendo? Está com algum problema de saúde? É sua filha? Não, eu tenho medo de colocar para fora, de me expressar, de falar o que eu estou sentindo. Né? E aí eu chamei ela para um canto, tirei ela de onde ela estava muito chorosa, e eu, né, insistentemente, com atenção, com carinho, eu fui deixando ela, né, mais calma, mais tranquila, até que ela conseguiu se expressar. Falou, tem dias que eu não suporto olhar para o meu filho. Não que eu não o ame, é que eu estou cansada, porque eu sou sozinha para cuidar dele,
E eu tenho medo de dormir. Eu não tenho uma noite, desde que ele nasceu, de sono tranquilo. Porque eu tenho medo de dormir, de repente levantar e pegar uma faca, se machucar, ele abrir a porta ou pular a janela e ir para a rua. Então eu não sei o que é uma noite de sono. Eu durmo meia hora, acordo. Eu durmo 20 minutos, acordo. Eu não consigo comer. Meu filho só toma um tipo de leite e come um tipo de alimento. E meu dinheiro tem que ser contadinho para que não falte aquele leite e aquele alimento. Então, eu não posso dizer que estou cansada, eu não posso dizer que estou com dor, e eu não posso dizer que eu tenho vontade de comer alguma coisa, porque a minha vontade de comer alguma coisa é tirar da boca do meu filho. Então, assim, estamos tratando de seres humanos. E ela estava sendo condenada por isso. Então, no mesmo papel que essa, hoje minha amiga, está, quantas outras mães também não estão? Você colocou aqui que você sempre teve suporte familiar, né? Sua família sempre esteve do seu lado. Mesmo nesses 8 anos aí, contando 8, né? Desde a descoberta, desde o laudo, esses 8 anos, com todo o apoio familiar que você teve, você nunca se sentiu sozinha? Diversas vezes. Diversas vezes, porque são os nossos problemas. Não é que sejam problemas, são os nossos problemas. E a gente sabe que todo mundo tem os seus problemas. Então a gente tá sobrecarregada e a gente não quer sobrecarregar outras pessoas. Então a gente guarda pra gente, a gente chora sozinho, a gente conversa sozinho, desaba sozinho pra não ter que sobrecarregar outras pessoas. Ainda mais pessoas que a gente gosta, pessoas da família. Então, assim, nós estamos falando com uma mulher que é uma mãe atípica e que tem uma rede de apoio, né? Que tem uma rede familiar que com certeza, qualquer momento que ela pedir ajuda, essa ajuda vai estar ao lado dela. E mesmo assim não é fácil. Agora vamos voltar os nossos olhares para aquelas tantas mães que são inúmeras que não têm essa rede de apoio, que não tem a quem estender a mão, porque não vai encontrar outra mão que acolha dela, não vai encontrar outra mão que segure dela. Então, nós estamos falando, não é de mimimi, não é de um lindo mundo azul, é de um mundo real. Vamos parar de romantizar. Esse mundo azul, ele é profundo, ele é pesado, ele é cansado, independente se é nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. É um peso, é um cansaço, é um esmolar, porque, tem direito. Mas esse direito não responde da forma que deveria responder. Então a mãe tem que correr atrás, a mãe tem que esmolar, pedir, muitas vezes se humilhar para conseguir um direito do filho, que é lei, mas que não responde. Então nós estamos agora mais essa caminhada na Casa Dandara, abrindo esse espaço para receber você mulher, você mãe atípica, que quer chorar, que quer gritar, que quer sorrir, que quer falar ou que não quer falar, mas que quer olhar para o lado e sentir, perceber que tem alguém ali do seu lado. Vamos fortalecer essa rede, vamos dar as mãos de verdade. Nem tudo é dinheiro. O dinheiro faz falta? Muito. Mas nem tudo é sobre dinheiro. É sobre empatia, é sobre carinho, é sobre atenção, é sobre cuidado, sobre escuta, sobre entender e saber que não está sozinha. Então, mais uma porta será aberta e dessa vez será aberta para as mães. Vamos lá agora. Ivan Henrique de São Vicente é um companheiro nosso, está sempre nos acompanhando nos nossos podcasts. Boa noite, Neide. 01 chegando. Casal festeiro. Sabrina, aqui, essa mulher é uma guerreira. Ivan Henrique, minha prima Micaele tem filho autista, ele é um amor, o Mateu. A Carolina está colocando aqui, revoltante. Sim, é revoltante, Carolina. Não apenas essas poucas coisas que a Daiane colocou, mas muitas outras que a gente vê no dia a dia e que infelizmente não podemos falar, porque é assim, né? Você tem o direito, mas quando você começa a brigar pelo seu direito, você muitas vezes é até ameaçada. Então você dá um passo para trás, você recua, você tem medo. Olha só, você tem medo de ir em busca daquilo que você tem direito. Você tem medo de ir em busca do direito do seu filho.
porque você pode ser ameaçada, porque você é excluída, porque você é colocado à margem. Você se torna uma pessoa não grata. Aquela pessoa só reclama, só grita, só exige. Não. Ela só está se expressando. Você tem alguma mensagem para passar para essas mães, para essas irmãs, para essas amigas? O que eu tenho para passar é, por mais que seja difícil, porque é difícil em todos os quesitos. Ser mãe e ser mulher. Tá muito difícil. Ser mãe e ser mulher, né? Não desistam. A gente não pode desistir, porque ele só tem a nós. Até mesmo quando tá casado, tem o pai, mesmo assim ainda tem dificuldade, porque eles sempre procuram mais a mãe, né? O maior ali, o apoio deles são nós mães. Então, assim, mulheres, não desistam deles e principalmente de vocês. Entendeu? Tem algumas perguntas aqui para você. Ângela da Mata, dando boa noite, queridas. Kiara Barrichello, como ela é tratada na escola? Como explicar? Como explicar? Eu conheci a professora nova dela esse ano, né? Pela professora, a professora falou que é um amorzinho de criança, mas não tem o que fazer com ela porque ela não tem experiência alguma. E eles estão sem auxiliar. Essa fala da professora é desse ano já. E referente aos amiguinhos, ela é bastante excluída porque ela não tem a mesma mentalidade que eles. Ela não consegue ter o acompanhamento que eles têm. Aquele acompanhamento, sabe? Então é bem excluída referente aos amiguinhos. Jennifer Alves, até processo para fechar o diagnóstico é exaustivo. Realmente. Juan, pode ter certeza que você não está sozinha. Sua bebê é amada e respeitada. Sim. A questão da escola, vamos lá, voltar, porque isso é muito sério, eu acho muito sério essa parte. Existe uma divisão em mães que acham correto a escola inclusiva e mães que acham que deveriam ter uma escola apenas para as crianças ter. Qual é o seu pensamento? O meu pensamento é que ela é criança, né? Criança tem que estar com criança. Então, eu acho que não tem que ter essa parte de colocar só os TEAs, separado dos típicos e atípicos, tem que ser todo mundo junto. Porém, tem que ter aquele auxiliar, aquele acompanhamento com um olhar diferente, né? Inclusive, até mesmo as professoras, porque na falta do auxiliar, o professor ele tem que ter uma coerência. Esse aqui tem TEA, esse aqui não, eu posso fazer de tal jeito com esse. E no caso, hoje não existe isso. Não existe, porque o ano passado eu estava em uma escola e a fala foi a mesma. Eu deixo ela dizendo porque eu não sei o que fazer, não faço a mínima ideia o que fazer com a Agatha. Essa foi a fala do ano passado. Aí resolvi mudar ela de escola, por conta que ela já sofria bullying dos amiguinhos em outra escola no passado. Ela só tinha uma amiga que defendia ela na sala, né? Mudei ela de escola. E a fala esse ano, numa escola nova, foi a mesma. Não tem auxiliar e eu não sei o que fazer com ela. Ela é um amor de criança, mas eu não sei o que fazer com ela. E aí? Que ela é um amor de criança, a família dela sabe. Que elas são uns amores de crianças, as famílias delas sabem, mas elas precisam ser alfabetizadas. Elas estão na escola não é para passar tempo, elas estão na escola para aprender, em busca de conhecimento, como todas as demais crianças. E aí eu torno a repetir uma fala minha lá do início. Ela tem capacidade e competência, ela pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses a mais que os primos, né? Que os meus outros netos, mas ela aprende. E aprende bem. Por exemplo, ela mexe no celular, nas redes sociais, ela tem uma aptidão que os outros não têm. Ela consegue gravar vídeos que os outros não conseguem gravar. Então, assim, é a questão de olhar, né? E de, como o senhor Osmar falou, que a lei, ela realmente seja colocada em prática. Como que pode a criança passar 9 meses dentro de uma sala de aula apenas desenhando? Porque a professora não sabe o que fazer com ela. E a rede de ensino? Diz o que sobre isso? O que mais falta no mercado são pessoas preparadas, em todos os sentidos.
nós estamos vivendo num mundo desumano. Nós estamos, quanto seres humanos, nos desumanizando. A tecnologia ela é maravilhosa, mas ela é uma faca de dois gumes, ela corta dos dois lados. Ao mesmo tempo que ela nos coloca aqui, no Brasil, ao lado de quem está no Japão, ela nos coloca as pessoas que estão aqui ao nosso lado, lá do outro lado do mundo, né? Porque às vezes você está numa sala, numa mesa de jantar, num almoço, com 5, 6 pessoas, cada uma está com um celular em um mundo completamente diferente, todos sozinhos. Então, assim, essas crianças, elas vieram por um propósito. Eu acredito muito nisso, que tem um propósito, tanto para a criança, quanto para as mães, quanto para a sociedade como um todo. E eu acho que a gente está falhando nessa missão. Eu acho que a gente não está enxergando qual o propósito de tudo isso. Então, essa fala de que ela é um amorzinho, mas eu não sei o que fazer com ela, desculpa, não dá para aceitar. É muito mais do que isso. E, claro, os professores não são obrigados a saber lidar, mas para isso precisa ter pessoas capacitadas dentro das salas de aula para que possam lidar com essas crianças, para que possam orientá-las, norteá-las, porque é inadmissível que uma criança, em pleno século XXI, no ano 2026, passe 9 meses dentro de uma sala de aula desenhando porque os educadores não sabem o que fazer com essa criança. E a resposta? Nós precisamos de resposta. Nós queremos resposta. A sociedade quer resposta. Não dá para continuar desse jeito. O Ivan está colocando aqui, na minha opinião, os professores têm que passar por um treinamento para cuidar das crianças autistas. Na minha opinião, Ivan, os professores já têm atribuições demais. Eles deveriam ter suporte para que essas crianças sejam incluídas. Porque também não dá para um único professor em sala de aula tomar conta de 30 crianças ou mais, crianças atípicas e não atípicas, e dar conta de tudo isso. Eles precisam de suporte dentro da sala de aula. Nós temos que ver os dois lados. Chiara Barrichello, sim, verdade mesmo. Acho que a escola deveria ter mais benefícios para os autistas, seria muito bom. Rosana Pedro, concordo com 01. Atualização profissional para professor. Atualização profissional para os professores. Atualização profissional para todos os seres humanos. É o que a gente está precisando. A realidade é essa, né? Entender, enxergar, aceitar e apoiar. Acho que é mais ou menos por aí. Nós não podemos excluir. Gente, eu sou uma mulher negra, periférica. Nasci e me criei na periferia. Filha de pais nordestinos, analfabetos, que não dava o mínimo valor para leitura e escrita, porque eles viveram, construíram, sem saber ler e escrever, então para eles saber ler e escrever é uma bobagem. Mas eu desde muito cedo sempre fui muito voltada para essa questão do estudo e sempre cobrei também muito isso dos meus filhos. Mas, voltando lá, mulher negra, criada em periferia, formei minha família na periferia, criei meus filhos na periferia, me formei, sou assistente social de formação, sou candomblessista, né? Então, assim, eu tenho vários alvos nas minhas costas e cada dia buscando mais, mas eu não ligo. É mais uma briga. E, assim, eu não estou brigando por algo que eu não conheço. Eu estou brigando por algo que eu vivo. Porque quando minha filha saía de manhã para trabalhar, eu ia até a casa dela, buscava a minha neta e passava o dia inteiro com a minha neta em casa. E quando minha filha saía do serviço, eu ia e levava a minha neta de volta para casa dela. Então, a minha neta passava muito mais tempo da vida dela comigo do que com a minha filha. Então, ela aprendeu a sentar, foi do meu lado, a engatinhar foi do meu lado. Inclusive, ela começou a engatinhar de costas. Ela começou a dar os primeiros passos, foi do meu lado, a balbuciar as primeiras palavras foi do meu lado, e foi justamente eu que percebi que alguma coisa ali não estava certa, né? Tinha algumas falhas, algumas lacunas, e chamei minha filha à razão. Vamos levar num profissional, porque tem alguma coisa errada, mas a gente precisa ver, né? Ter certeza para que a gente possa cuidar. Então, assim, eu não estou falando de algo que eu ouvi falar. Olha, eu ouvi falar que tem uma pessoa no meu bairro que é mãe atípica. Não, eu estou falando de algo que eu vivo, que faz parte da minha família, da minha vida,
de uma criança que é extremamente especial, que é amada, que é querida, que é respeitada e que merece, como todas as demais, todo o carinho e respeito da sociedade. Eles têm direito de aprender a ler, de aprender a escrever, de ir no parque, de ir no cinema, de ir no teatro, de ir à praia, de jogar bola, de pular corda, de serem crianças. E as mães? Ah, essas mães são mulheres, como bem disse a Daiane, que sentem desejos, que sentem dor, que sentem sono, que menstruam, que tem cólica, que tem TPM, que tem depressão, que tem crise de ansiedade, tem síndrome do pânico e por aí afora, que tem desejo de comer um x-salada, que foi o desejo que a minha amiga falou para mim. Eu tô com vontade, mais de anos, de comer um x-salada, mas se eu comprar um x-salada, vai faltar o dinheiro para comprar o leite do meu filho. Ô, gente, um x-salada, olha que desejo, não? Impossível? Para ela, na vida que ela está levando, é. Né? Para outros é uma coisa tão boba. Quantas vezes essas mães não têm vontade de sair sozinha, de dar um mergulho na praia, ou de sentar em frente ao mar e escutar apenas o barulho do mar? De sair sozinha e tomar um picolé? De dormir a tarde inteira ou a noite inteira? Mas elas não fazem, não é porque não querem, é porque elas não podem, porque a responsabilidade a que elas são chamadas todos os dias é muito grande, é muito pesado, o fardo é pesado. Então a gente vê na televisão o romantismo de quem tem condições financeiras, mas a realidade é outra. A realidade que nós vivemos é outra. A mãe tem que fazer escolhas, e escolhas difíceis. Olha só o quão difícil, o quão pesado é para uma mãe ouvir que seu filho ou sua filha ficou 9 meses, 10 meses, 1 ano em uma sala de aula apenas desenhando, sentado num canto da sala, porque não se tinha o que fazer com essa criança. Isso é pesado, isso é doído. E o que nós vamos fazer enquanto sociedade para mudar essa realidade tão dura e tão crua? Alguma coisa precisamos fazer. E aí eu convoco a sociedade, convoco as minhas irmãs, eu convoco as dandaras, ou como as mulheres lá da casa falam, que elas são as dandaretes. E aí, vamos revolucionar, vamos bater panela, vamos brigar, vamos gritar, vamos olhar para o lado, que se eu não estou vivendo, mas tem alguém do meu lado que está vivendo essa condição. Que bom que eu não estou vivendo. Se eu não estou vivendo, mas me dá o direito e a condição de ir lá estender a mão e ajudar aquela que estão vivendo. Voltando aqui aos nossos seguidores, Neide Família, quero parabenizar o lindo trabalho, dedicação e compromisso. Eu acredito que esse ano os governantes venham trazer suporte para as mulheres e crianças autistas, podem contar comigo. Oxalá você seja ouvido, que essa realidade saia do papel e do campo das ideias e que venha para a prática. Marcelo Gigante Mota, meus parabéns pelo assunto debatido, é de suma importância. Luta pela causa, afinal, ser diferente é normal. Ótima noite para vocês, um abraço, Dani. Marcelo Gigante, direto do Jardim Casqueiro. Essa luta, ela é uma luta antiga, não é uma luta nova. É que hoje a visibilidade é maior por conta das redes sociais, mas não é uma luta nova, é uma luta muito antiga. E que não vai ter fim. Nunca vai ter fim. Mas ela precisa ser minimizada. O peso precisa ser aliviado. É sobre isso que a gente está falando. O alívio do peso. Né? Então, nós estamos chegando aqui ao nosso final. Né? Nós, durante o mês de abril, vamos trazer outras mães atípicas aqui no programa. Quero trazer também uma profissional que atue nessa área, psicóloga, ou fonoaudióloga, uma profissional que atue, uma terapeuta ocupacional, que possa vir estar falando, explicando um pouco melhor, porque assim, o nosso conhecimento é enquanto familiar, né? Nós não temos conhecimento técnico, eu não posso dizer que eu tenho conhecimento técnico. Eu vi algumas diferenças, né? E busquei junto com a minha filha um médico, um especialista, um profissional que realmente conhecesse, que por fim acabou laudando a minha neta, mas eu não tenho conhecimento técnico, então eu tenho medo de falar daquilo que eu não conheço,
né? Para não falar bobagem. Então, meu conhecimento é enquanto familiar, é enquanto avó, é enquanto mãe, né? Porque eu olho para minha filha e eu enxergo o cansaço, eu olho para minha filha e eu enxergo o desespero, eu olho para minha filha e eu enxergo a dúvida do amanhã, tá? Que não é uma dúvida apenas dela, mas minha também enquanto vó, né? Entendo e tenho medo. Tenho medo, que é o sentimento que você também deve ter. Medo. O medo do amanhã. O que vai ser o amanhã? O que o amanhã reserva para nós? Quando eu não mais estiver aqui, quando minha filha não mais estiver aqui, como que a Ágata vai estar? Com quem ela vai estar? O que tem no mundo, na sociedade, preparado para a Ágata? Porque nós precisamos ter, enquanto mães, 2 olhares, né? Que ser eu estou deixando para o mundo e que mundo está sendo preparado para esse ser, né? Que mundo que vai receber a minha neta, a sua filha e os filhos e netos de tantas e tantas outras mães? Eu quero agradecer imensamente a Casa de Dandara por todo o trabalho que tem realizado. No dia 26 agora de março, teve um grande evento lá no Sindicato dos Funcionários Públicos, em homenagem ao Mês da Mulher. Nós tivemos a companhia lá da Solange Freitas, tivemos a companhia da vereadora Cirana, tivemos a companhia da Mariana Domingues, que é presidente do Conselho da Mulher, e da Eliane Belfort, que é presidente da AMP, Eliane Vitória, que é uma mãe atípica, é uma mulher de brio, né? Que está ali sempre com a mão levantada, com a bandeira balançando aí, buscando ajuda, gritando por estou aqui. E tivemos diversas outras mulheres lá nesse dia. A Ana Cigarra esteve lá cantando e encantando a todas nós. Foi uma tarde maravilhosa, uma tarde onde nós, de agradecimento, de homenagem àquelas mulheres vítimas de violência que são cuidadas pela Casa Dandara. Então, a Casa de Dandara está chegando agora com mais um novo projeto, além do 60 mais, que está começando, voltado para a mulher, tem alongamento, yoga, dança e pilates. Tá? Então, a Casa Dandara o ano 2026 está iniciando bem poderoso. Estamos iniciando agora um projeto voltado para as mulheres 60 mais, né? Ofertando isso, dança, alongamento, pilates e yoga. Vamos adentrar agora com um projeto junto à Fundação Casa, voltado para os adolescentes. Mês de maio, vamos iniciar esse projeto voltado para as mães atípicas. E no mês de junho, a Casa de Dandara também vai adentrar a seara da população LGBT. Com a nossa madrinha Érica Hilton, estaremos também iniciando um projeto voltado para essa população. Então, assim, são demandas pesadas, demandas que estão gritando, demandas que estão sangrando, na verdade, pedindo ajuda. São as mulheres vítimas de violência. Aí até, inclusive, falaram assim para mim, mas a Casa Dandara só trabalha com mulheres vítimas de violência, não trabalha com mulheres idosas. Caramba, seria tão bom que nós não tivéssemos nenhuma 60 mais vítima de violência. E olha, 60 mais, a grande maioria são vítimas de violência não apenas pelo companheiro, mas principalmente pelos filhos. Infelizmente, aqui no Guarujá, nós temos um índice grande de pessoas idosas abandonadas pelos seus filhos, abandonado pelos seus familiares. Olha só. Então, nós, infelizmente, temos muitas mulheres 60 mais vítimas de violência doméstica, tanto dos seus companheiros quanto dos seus filhos, infelizmente, né? Aquela mulher que trabalhou a vida inteira para criar seus filhos e agora, quando chega na melhor idade, que deveria ser a melhor idade, infelizmente, elas são obrigadas a passar por violência dentro das suas casas, né? E é isso. Quero agradecer a Tríades pelo apoio, pelo carinho, pela atenção que tem dado à Voz de Dandara. Foi um espaço que nos acolheu, que nos recebeu, que acreditou no trabalho. Antes de chegar aqui, já tínhamos ido em busca de outros locais e não tiveram esse acolhimento, não tiveram esse olhar humano para o nosso trabalho. Todas as semanas, nossa pauta são pautas difíceis, pautas pesadas, polêmicas, mas extremamente necessárias, porque são pautas do ser humano.
É claro que a gente só traz aqui mulher, né? Porque é um programa de mulher para mulher. E olha que não é Marisa. Mas é um programa de mulher para mulher. Então, assim, sem discriminar, porque eu também sou filha de homem, tenho filhos homens, sou casada com um homem maravilhoso, mas o nosso trabalho é voltado para a mulher. Para as mães, para as irmãs, para as tias, avós, primas, cunhadas, comadres. Se juntem a nós nessa briga, se juntem a nós nessa jornada, se juntem a nós nessa caminhada. O dia 2 de abril, o dia da conscientização mundial sobre o autismo. Gente, conscientização mundial do autismo, a questão do câncer de mama, da próstata, da síndrome de Down. Esses dias eles nasceram apenas para dar um holofote a mais, mas nós passamos por isso 365 dias do ano. Todos os dias da semana, as semanas dos meses, todos os meses do ano, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos encontrar uma mão que segure a nossa e caminhe junto. Agradecer a todos vocês que estiveram junto com a gente no dia de hoje. Muito obrigado. Mariana Tani, boa noite a todos. Mariana Tani, mana, você é maravilhosa, uma mulher forte, uma mãe top, maravilhosa. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, que estiveram junto. Vamos olhar para o lado. Às vezes eu escuto assim, mas essa demanda não existe. Olha para o lado, vira a cabeça. Se você olhar para o lado, você vai enxergar. Você vai ver que existe sim. A demanda é grande. Sozinha não consigo nada. Eu só sou porque nós somos. Ubuntu, boa noite e até a próxima.